Foi há uma semana e uns dias que a Huawei desvendou a família P40 e eu quero começar esta análise sublinhando que este, que eu tenho nas mãos, o P40 Pro, é o smartphone mais confortável que eu alguma vez utilizei. Confesso que quando soube que ele tinha os lados, todos eles arredondados, eu não percebi o que é que isso iria implicar em termos de utilização. Mas agora que já o tenho há uma semana e uns dias nas mãos, bom, isso é brilhante. Mas ele é brilhante também ao nível do desempenho. Das câmaras vou falar mais à frente, mas antes quero começar também esta análise dizendo que, e para ir também lançando alguns dados para o vídeo que está a assistir, bom, dizendo que começo a achar que os telefones desta fabricante chinesa têm um futuro após aquele que está a ser um divórcio muito litigioso com a administração norte-americana e com o final dos serviços Google incluídos nestes telefones. Olá, Rui Tocaiana aqui, espero que esteja tudo bem consigo e hoje no Isto Está Ligado, atenções voltadas para este Huawei P40 Pro. Comecei por falar no ecrã e apesar de ele ser um monstro na fotografia, é justamente pela tela que começo. Este Huawei P40 Pro tem um ecrã super fixe. É certo que tem ali um furo talvez largo demais para a lente das selfies e para um sensor de infravermelhos e também mais uma outra coisa, mas francamente não foi isso que me incomodou. Ele é OLED de 6,6 polegadas, a qualidade é ótima e tem uma taxa de atualização de 90 Hz, que, direi talvez agora em 2020, já é a norma para os topo de gama, sendo que há alguns que são até já melhores do que isso. Mas bom, esta taxa de atualização dá-lhe uma maior fluidez quando estamos a navegar por entre os menus e a fazer qualquer tipo de coisa no telemóvel. É algo que se percebe melhor ao vivo do que mostrado, isso é verdade, através da lente de uma câmara. Mas o destaque vai mesmo para o formato. Ele é arredondado não só nos lados, lado esquerdo e lado direito, mas também nos topos, em cima e em baixo. E muito embora isso pareça ser mais cosmético do que outra coisa, a verdade é que torna a utilização do telefone um mimo. Seja para chamarmos as notificações de cima para baixo, como é habitual, ou para fechar e mudar de app, e isso faz-se arrastando o dedo de baixo para o meio do ecrã. Bom, essa característica torna-se brilhante. E porquê? Porque não há qualquer detalhe, não há ali nada que salte. O dedo faz a voltinha à volta do ecrã e é do mais deslizante possível. Coisa que não acontece, garanto, em todos os outros telefones que eu já experimentei. Portanto, isto é mesmo diferente. Eu sei que é uma coisinha de nada, mas também sei que voltar ao meu telefone antigo não é tão agradável agora. Tanto assim que estou em crer que lá para 2021, se não antes disso, todos os topo de gama vão ser assim. Isto é, forma e função, tudo num. E já que falo em forma, falo também do aspecto. E os elogios têm de continuar. Este é um telefone lindíssimo, é imponente, é muito bem construído. As peças encaixam todas, umas nas outras. Ele tem um ar sólido. Teoricamente, ele, se cair a água até 1,5 metros, bom, ele pode ficar lá submerso durante talvez cerca de meia hora, que nada lhe acontece, pelo menos quando sai da fábrica, porque depois vai recebendo alguns solavancos e as coisas vão deixando de ser assim tão estanques, mas também tem essa característica, é IP68, é uma certificação que diz que ele, se cair à água, deve-se aguentar durante algum tempo, desde que não seja a uma profundidade muito grande. Depois tem esta cor que é um autêntico afundanço. O P40 Pro é vendido em 5 variantes de cores: branco com tons rosa, um preto com uns tons assim mais cinzentos escuros e depois um azul com reflexos mais claros. Estas são as cores que são partilhadas com o P40 normal e são cores talvez mais dadas às dedadas. Depois
O P40 Pro tem ainda outros dois tons, dourado, mel, com os tons mais baixos, e este cinzento fosco que depois também ganha uns reflexos mais claros, vindos não se sabe muito bem de onde, faz lembrar a cor do fumo, perde-se a noção da profundidade com isto, ele é mesmo um espanto. Como se isso tudo já não fosse ótimo, ele é ainda, esta cor em particular, o maior repelente de dedadas que eu já vi. Eu não digo que elas não fiquem, mas são praticamente invisíveis. Salve Huawei, muito obrigado. Acho que foi um excelente serviço para quem gosta de telemóveis. Mas nem tudo é bom em termos de aspecto. Por exemplo, em termos de espessura, eu acho que ele está no limiar daquilo que é aceitável. Mais 1 milímetro ou 2, e eu diria que ele era demasiado gordo. Depois, também há algo que eu não gosto, que tem a ver com esta ilha das câmaras. Ele é todo arredondado, menos aqui assim. Esta subida é absolutamente abrupta para o planalto da Ilha das Câmaras. Eu acho que seria muito mais razoável haver aqui toda uma altura e não apenas aqui assim, até para não ficar desequilibrado e para ser mais suave. Mas mesmo se fosse só assim, eu gostaria que esta ilha não tivesse uma demarcação tão abrupta face ao corpo do telefone. Acho que é mesmo um enorme exagero. Podia ser um pouco mais suave aquela subida. Mas já que estou a falar de câmaras, sigo por aí. Vou começar talvez por esta, que é a lente das selfies, e é de 32 megapixels com uma abertura máxima de 2.2. Mas, para além dessa câmara, ele tem um sensor de profundidade que, para além de permitir que se apliquem efeitos em tempo real, dá também mais segurança ao desbloqueio através da face. Eu vou mostrando fotos e filmes que tirei com esta lente das selfies, ainda sobre o desbloqueio facial. Eu devo dizer que quando só há uma lente, esse desbloqueio não será talvez das coisas mais seguras que fazemos num telefone, mas quando a essa lente se junta um sensor infravermelhos, como acontece aqui no P40 Pro, bom, a segurança melhora bastante. Do outro lado do telefone está então a câmara principal e é ela que verdadeiramente importa. Há anos que a Huawei aposta forte nesta série P, que há até quem diga que este P está ligado a photography, fotografia em português. E então, o que é que aqui temos? Bom, são 3 lentes e um sensor extra. Eu vou começar por esse. Está por baixo do flash, é um sensor time of flight que permite fazer a desfocagem nas fotografias. E depois sim, está aqui o sensor principal, está ali no meio. É um sensor de 50 megapixels. Já agora, ele é muito rápido a focar e tem uma qualidade francamente boa, como pode ver aqui nestes exemplos. Sublinho que este sensor é fisicamente grande. Eu penso que isso é fácil de perceber nesta imagem produzida pela própria Huawei e que o compara com o sensor principal de outros smartphones da Samsung e da Apple. Eu vou esquivar-me a grandes explicações técnicas, mas o tamanho do sensor permite que aqui também o tamanho dos pixels seja maior do que é habitual. Neste telefone eles medem 2.44 microns face, por exemplo, aos 0,8 que se encontram no Samsung Galaxy S20. Isto permite ao sensor captar mais luz e trazer mais detalhe para a imagem final. Mas há um sensor do qual eu gosto ainda mais do que esse de 50 megapixels. E estou a falar da lente ultra grande angular, que é de 40 megapixels e que é a pré-definida quando passamos do modo fotografia para o modo vídeo. Aliás, a Huawei chama a essa lente a lente Cine. É, como eu disse, uma ultra grande angular e faz imagens e vídeos absolutamente extraordinários. Eu gostei muito, muito, muito desta lente. É aquela que está aqui mais em cima. É brilhante,
em todos os sentidos, seja de dia ou de noite, como é possível ver nas imagens que eu vou pondo neste vídeo. Estes dois sensores de que falei, tanto o principal como a ultra grande angular, só são capazes de fazer coisas boas. Menos interessante é talvez a lente telefoto. Ela faz um zoom óptico de 5 vezes e a minha opinião é que é um exagero. Eu preferia ter um zoom mais curto, mas com melhor qualidade, do que um zoom assim tão longo, para depois produzir imagens com uma qualidade boa, tudo bem, mas não tão boa quanto o resto dos sensores que este telefone tem. Ele tem então 12 megapixels nesse sensor da lente ultra grande angular. E lá está, eu preferia que o peso fosse distribuído de outra forma, se calhar mais megapixels, se calhar esses tais 40, e depois um zoom de 2 vezes, 3 vezes já seria ótimo para, por exemplo, fazer retratos. Mas pronto, é o que é. O zoom óptico é de 5 vezes. Quando está a filmar pode ir até às 15 vezes e quando está a ser utilizado em modo de fotografia vai até às 50 vezes. E por isso mesmo é muito, muito bom que tenha estabilização óptica de imagem. E tem esta lente periscópica, já agora, como também tem o sensor principal. Ambos são dotados de estabilização óptica de imagem. E o que isso também confere é que quando estamos a filmar, a imagem seja muito mais suave do que seria sem essa característica. Ao nível do software da câmara, e pensando agora nas selfies, destaque para o sistema de autofocagem, eu já o referi, e também para a hipótese de se gravar a 4K a 60 fotogramas por segundo. É uma raridade no que diz respeito às selfies. Depois, há ainda a promessa de, em breve, estes telefones serem capazes de apagar da fotografia alguma pessoa que passe, por exemplo, atrás. Imagina um casal de namorados que está nas Seychelles ou em lua de mel e a fotografia é estragada por um fulano que passa atrás. Bom, pelos vistos, estes telefones, através da inteligência artificial, vão poder fazer algo como puf, desapareceu e só se vê o marzinho azul ou esverdeado atrás. O mesmo se passa e também em breve com reflexos. Imagino que está a tirar fotografia numa vitrine de uma loja e aparece aquele reflexo do vidro. Bom, diz a Huawei que esse reflexo também pode desaparecer. Como? Bom, através de uma atualização ao sistema operativo deste P40 Pro. Por enquanto, essa hipótese ainda não existe. Já agora, também ainda não existe, pelo menos do lado de cá da muralha da China, ainda não existe o MeTime, que, francamente, e até o nome indica isso mesmo, é uma cópia muito fiel do FaceTime da Apple, que está, por exemplo, nos iPhones, mas também até nos computadores da marca norte-americana. A Huawei quer então abrir a hipótese a videochamadas em alta definição entre equipamentos da Huawei. Quando isto estiver disponível, de preferência tudo, ou então pelo menos apenas a parte referente ao P40 Pro, bom, eu tratarei de fazer um vídeo para dar conta das novidades, porque parecem-me que são mesmo muito interessantes. E do software da Huawei para a ausência de software da Google vai um pulinho, não é? Sim, este é mais um telemóvel da Huawei que não tem os serviços Google. Não tem, por exemplo, a Play Store, que permite instalar aplicações, não tem o Gmail, não tem o Google Fotos, não tem tanta outra coisa, o Google Maps, por exemplo, que a Google faz. O sistema operativo é o Android 10, é verdade, mas não tem esse lado da Google. E isso não é uma boa notícia. Por exemplo, para substituir a Play Store, a loja de aplicações, a Huawei concebeu e tem vindo a desenvolver há anos mesmo uma coisa chamada App Gallery, que tem vindo a receber mais aplicações, mas apesar do que a fabricante chinesa diz, a verdade é que ainda lhe falta muita coisa. Mesmo apps portuguesas, até. Eu estou a pensar, por exemplo, na Telpark, que é uma app que me permite fazer o pagamento do estacionamento no Porto.
não tem. Não sei se passa a mesma coisa com o estacionamento em Lisboa ou em Cascais, mas no Porto não tenho a Telpark. Da mesma forma que também lhe faltam coisas como a aplicação do Facebook. Isto para não falar, claro, das aplicações da própria Google. Mas, então, a verdade é que a Huawei, não tendo os serviços móveis da Google, tem vindo a desenvolver aquilo a que chama de serviços móveis da Huawei. Estão a melhorar, é verdade. Por exemplo, o Google Maps, e já agora faço um parênteses, quando se passa de um telemóvel antigo para este, podemos utilizar uma app da Huawei que se chama Phone Clone, que na prática permite transferir os dados de um telefone para o outro. Eu limito-me às aplicações e uma das aplicações que permitiu fazer essa transferência foi o Google Maps. E o que acontece é que o Google Maps até funciona neste P40 Pro. Isto porque, penso eu, a Huawei está, isto é certo, a desenvolver os seus serviços móveis e penso que já conseguiu ligá-los ao Google Maps. Mas há outros onde essa ligação não foi ainda feita, ou se calhar nunca virá a ser feita. Não conte com o Gmail a funcionar, não conte com o YouTube a funcionar, mas há alternativas. Para o Gmail, aquilo que eu recomendo é a instalação de uma app que por acaso até é da Microsoft, chama-se Outlook, e o que ela faz é pôr o Gmail sem problema absolutamente nenhum a funcionar no P40 Pro. Até com um acrescento, traz também os calendários do Google Calendars, também funcionam nessa aplicação chamada Outlook. Já no que se refere, talvez, por exemplo, ao YouTube, a lógica é diferente. Aquilo que eu faço é vou à Aptoide, que até é uma loja de aplicações portuguesa, buscar o Chrome, porque a App Gallery não tem. Depois de instalado o Chrome, o que faço é atalhos no ecrã inicial para alguns serviços da Google. Estou a pensar no Google Fotos, mas estou também a pensar no YouTube e, por exemplo, até o Google Maps também pode funcionar assim se aquela transferência via Phone Clone não funcionar. Mas a verdade é que estamos a falar de remendos. Não é a mesma coisa do que ter o Google Maps ou o YouTube ou tantas outras coisas, o Google Drive, o Google Docs, a funcionar no telefone diretamente. E isso, eu confesso que para quem precisa muito dos serviços Google, quem utiliza muito o Google Calendar ou o Google ou o Gmail, esses até têm ali uma boa alternativa, mas depois os outros serviços começa a ser mais difícil e então não se recomenda na totalidade este telefone ou outro da Huawei que não tenha os serviços móveis da Google para quem utiliza muito a sério o ecossistema da Google. Os outros que não ligam muito ao Gmail ou ao Google Fotos ou ao Google Drive, que nem sequer sabem o que é que isso é, bom, então maravilha, vão utilizar este telefone como se não houvesse problema nenhum. Quanto ao desempenho deste menino, e porque este vídeo já vai longo e eu já perdi muito tempo a falar de coisas, direi eu, bastante importantes, a verdade é que ele é excelente, é muito rápido, não demonstrou qualquer problema nos vários dias de utilização que eu tenho dele. O processador que está aqui dentro é o Kirin 990, desenvolvido pela própria Huawei, mas mais importante do que esse número ou esse dado é que ele é 5G e é também, já agora, Wi-Fi 6 e mesmo o Bluetooth também tem o Bluetooth mais avançado da atualidade. Já agora também posso dizer que este P40 Pro é Dual SIM, como aliás são todos os outros P40s e também suporta a tecnologia eSIM. Mais, tem 256 GB de armazenamento interno, pode ser acrescentado através de um cartão que é fabricado pela própria Huawei, mas compra-se, por exemplo, na Amazon, e tem 8 GB de memória RAM. Francamente, em termos de desempenho, este menino é tão bom como qualquer outro topo de gama que esteja por aí, seja da Samsung, seja da Apple, seja de outra fabricante qualquer. Este P40 Pro dá-se bem
com os grandes. Termino falando da bateria e da autonomia. Estamos em isolamento, portanto, não dá propriamente para comparar com a realidade de há um mês, mas a verdade é que eu nesta semana tenho ido para a redação todos os dias, portanto, tenho tido uma vida quase normal para mim e aquilo que eu sinto é que ele tem autonomia para um dia, certamente, sem problema nenhum, mas provavelmente para muita gente ele poderá estar 2 dias sem ir ao carregador. Claro que ao final do segundo dia já temos de carregar a bateria. Seja como for, tem também outras características que nos permitem ficar descansados. É o caso, por exemplo, do carregamento rápido a 40 watts, isto por cabo, mas tem também carregamento rápido sem fios, através daquelas plataformas a 27 watts. Ora, não é fácil encontrar uma plataforma dessas capaz de carregar a bateria a 27 watts. A Huawei vende uma e eu aqui na descrição vou deixar um link para ela. Mas bom, feitas as contas, a Huawei volta a ter aqui um excelente telefone. Ou é um digníssimo sucessor do P30 Pro, neste caso. Tem também características que tornam este P40 único. Ao nível das fotos também é ótimo, fotos e vídeo. Tenho grandes reservas em relação aos serviços da Google. Quem não precisar deles, quem não tiver grande ligação à gigante norte-americana, bom, não vai ter problemas nenhuns em utilizar esta proposta da Huawei. Mas os outros que precisam muito de um ou outro componente do ecossistema da Google, esses já terão mais dificuldade e terão de pensar bem se devem ou não fazer o salto para este P40, seja o Pro, seja outro qualquer. E por fim, o preço. O telefone é lindo, esta história dos 4 cantos arredondados é o máximo, mas ele custa 1050 euros sem serviços Google. Haverá muita gente disposta a gastar todo esse dinheiro por todo este smartphone? Bom, fica a pergunta para ser respondida por si aqui na caixa de comentários. Encontramo-nos lá. Fica também a sugestão. Clique no botão gosto, se gostou do vídeo, e se ainda não o fez, pense em subscrever. É este botão vermelho que está aqui em baixo. Um abraço, até à próxima. Espero que este vídeo, este e todos os outros, o estejam a ajudar a passar o tempo nestes dias de um maior confinamento às nossas 4 paredes. E por falar nisso, em breve eu vou publicar um vídeo bem diferente e interessante, penso eu, de tudo o que se anda a ver por aí. É uma benesse de ser jornalista, mas pronto, não posso dizer muito mais, até para não ter a ideia copiada. Um abraço, até à próxima, tenha cuidado consigo, proteja-se de si e dos outros. Um abraço.